Muito bem, vamos lá, pessoal, para mais uma reunião quinzenal. E hoje nós vamos discutir o tema animismo. Eu preparei um material aqui para a gente falar a respeito, talvez indo um pouco mais além do que nós já estamos acostumados a falar, né? Na definição básica que a gente trabalhou lá no ESG a respeito de animismo, onde a gente diz que animismo é uma palavra que vem de ânima, né, que é uma palavra que deriva de alma, e o termo animismo geralmente é usado na doutrina espírita para expressar um fenômeno produzido pelo próprio encarnado. Então, quando o encarnado produz um fenômeno, seja ele qual for, e sem a interferência, sem o auxílio de qualquer outro espírito, ele está de fato produzindo um fenômeno anímico. A gente usa essa referência para chamar de fenômeno anímico. Mas a energia anímica é uma energia, assim como a energia vital é uma energia, todas derivadas do fluido cósmico universal, como nós já sabemos. E essa energia anímica que temos, nós aurimos essa energia, nós obtemos essa energia, né, a partir do fluido cósmico universal e usamos essa energia para a produção dos fenômenos considerados anímicos. Então, é muito comum na doutrina espírita tem aí uma parte do pessoal que não gosta muito de considerar os fenômenos anímicos, né? Porque de certa forma fica parecendo que o médium está colocando informações que não são verdadeiras ou que são informações que não vêm. Na verdade, ele não estaria fazendo nenhum trabalho de mediunidade, até porque não haveria participação de um outro espírito. E há também quem ache que essa manifestação, que essas informações, que esses fenômenos que o médium está produzindo, mesmo que não tenha origem em outro espírito ou não tenha participação de nenhum outro espírito, ainda assim são informações anímicas, né, que partem da própria alma do próprio indivíduo e que têm o seu valor e devem ser consideradas de maneira muito séria, né? Então, veja, são pontos de vista diferentes que a gente precisa analisar com cuidado. A, a manifestação anímica, que a gente pode considerar como sendo a manifestação do próprio ser, ela provém do próprio ser. Ou seja, ela vem da memória que esse indivíduo tem. Ela vem de toda a experiência que esse indivíduo tem. Nós não somos espíritos de 4 encarnações, 5 encarnações. Absolutamente. Se fôssemos espíritos de 3, 4 encarnações, seríamos crianças ainda. Nós temos seguramente centenas de reencarnações já realizadas. E em cada uma dessas encarnações, nós fizemos uma experiência reencarnatória e tivemos uma consciência se manifestando nesse processo. Essa vivência que nós tivemos ao longo dessas centenas de reencarnações, elas nos trazem uma bagagem de conhecimento, elas nos trazem informações que no momento em que estamos encarnados, vivendo essa mais recente experiência reencarnatória, essas informações não estão integralmente disponíveis para o nosso acesso. Esse banco de memória é um banco de memória que não está disponível tão facilmente. Então, quando o indivíduo faz o acesso a essa memória mais profunda, essa memória mais subconsciente, busca informações nessa memória e coloca essa informação
de forma escrita, de forma falada, através de um sonho, consciente, não importa, ele está trazendo informações que muitas vezes nem ele mesmo sabe que são anímicas. Ele as considera informações mediúnicas porque não tem essa consciência de que são anímicas. Mas elas de fato fazem parte de uma memória integral que o espírito tem. Né? A memória pertence à alma. A memória não está no perispírito, não é muito menos no meu cérebro físico. A memória integral pertence à alma. Ela é manifestada através do meu perispírito e através do meu corpo físico quando estou encarnado. Então, muitas vezes, o indivíduo nem sabe. Ou então, outras vezes, o indivíduo tem medo de iniciar um trabalho mediúnico porque fica com receio de que vai estar fazendo uma manifestação anímica, como se isso fosse um problema. Isso é muito comum nos primeiros momentos, no início do trabalho mediúnico, o indivíduo achar que aquela manifestação pode ser anímica e ele fica com receio de expor, ele fica com receio de escrever, porque ele acha que aquilo pode ser, de alguma forma, uma invenção da própria cabeça. Né? E não entende a importância que esse tipo de manifestação tem. Porque para entender a importância desse tipo de manifestação, nós precisamos entender como a nossa memória funciona. No momento em que a gente faz um processo de reencarne, essa memória integral fica ali, adormecida. Né? A gente vai ter flashes dessa memória nos momentos apropriados, ou seja, Deus permite que a gente relembre questões mais da memória integral, mais da memória subconsciente, quando é necessário para a nossa própria evolução. Fora isso, essa memória fica aí adormecida. Mas o fato é que ela existe. E que, em momentos apropriados, ela pode se manifestar através dos chamados fenômenos anímicos. Não é? Outra coisa que eu queria colocar também é que essa memória ela se manifesta de várias maneiras. Ela tem manifestações baseadas imediata, que são a memória mais recente, tem as manifestações intelectuais, as manifestações autistas, as manifestações afetivas, motoras. Quem já não teve a experiência? Eu, por exemplo, tenho senhas que eu digito no meu teclado aqui, que se eu tivesse um teclado eu não sei a senha. A memória daquela senha está no meu digitar. Ela é motora, ela não é... Eu não consigo... vou escrever a senha para você digitar. Não, eu preciso digitar, você olha que eu estou digitando, você vai entender a senha que eu estou digitando. Trata-se de uma memória motora. Eu tenho memórias que são auditivas, de ouvir, afetivas. Quem nunca teve uma memória afetiva ao comer um bolo que a avó fazia, que você vai comer no futuro e lembra, imediatamente a sua memória recebe um start a respeito daquele sabor, daquele cheiro. São mnemônimos de relação que você cria entre um cheiro, entre um sabor, entre uma para revelar uma parte da sua memória. Memória sensorial, memória sensível, memória visual. Tem gente que tem uma capacidade fotográfica. Como eu faço para memorizar? Eu olho e memorizo o bloco. E depois lembro do bloco. Página de livro, são memórias. Cada um tem mais ou menos facilidade nesse processo de memorização, muitas vezes de forma inconsciente. Que é uma coisa que se a gente estudar, se a gente for buscar informação, fica muito mais fácil de viver, inclusive. Quem aprende aquele truquezinho de relacionar uma coisa com a outra, guarda as coisas de memória que você não tem ideia. Porque você relaciona algo que você quer guardar com algo estapafúrdio de preferência,
Entendeu? Para que você, no momento que precisa lembrar aquela coisa, lembra da outra e faz a relação com aquela primeira que você lembrou. Ou quando aparece alguma coisa, te dispara a memória. Os déjà vus da vida, que você... eu já vivi essa situação, tal. Aquilo está ocorrendo, um start, uma trigger, né, que dispara aquela memória e a sua memória efetivamente vem à tona. Ela sai lá daquele subconsciente, daquela memória mais profunda e aparece para você. Este trabalho de memória é o que acontece quando a gente faz uma manifestação anímica. Você pode buscar lá dos refolhos da sua consciência uma informação que você nem sabia que sabia. E, de repente, essa informação aflora e ela é importante. Porque a gente vive efetivamente num ciclo constante, que pode ser definido assim. Primeira coisa, eu não sei que não sei. Eu não tenho nem ideia de que não sei aquilo. Quantas coisas a gente não sabe que não sabe? Várias. Eu não tenho ideia que eu não sei um monte de coisa. Aí você muda de fase, você sabe que não sabe. Opa, essa é a fase onde inicia o aprendizado. Você sabe que não sabe. Depois vem a fase que você sabe que sabe. Você foi lá, não sabia que sabia, mas foi lá, estudou. Falou, não, agora eu sei. Eu sei que sei. Pode perguntar. E aí você chega na melhor fase das 4, que é a fase que você não sabe que sabe. Você efetivamente não sabe que sabe. Mas quando é necessário, a informação flui. Essa é a informação sedimentada que está na nossa memória mais profunda. E é essa informação que é de fato manifestada num fenômeno mediúnico, anímico, real. Eu vou manifestar aquilo que eu não sei que sei. Então é importante a gente considerar que esses fenômenos e essa manifestação, elas são importantes e devem ser consideradas no meio espírita. E não tratadas como charlatanismo ou algo do tipo. Porque, primeiro, elas inibem a formação de novos médiuns que ficam com receio desse processo. E, segundo, que elas têm realmente a sua contribuição e devem ser consideradas. Né? Eu tenho até uma afirmação do Chico que dizia o seguinte: ó, quando me vejo fora do meu corpo, sinto que o meu cérebro é diferente daquele que tenho no corpo físico. Ou seja, no momento que ele está em desdobramento, ele percebe uma potência cerebral diferente daquela que ele tinha enquanto não desdobrado. Né? Percebendo a potência do cérebro e das condições, porque aí já estaria manifestando isso através de um cérebro espiritual e não do cérebro físico. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente exterioriza memórias. Agora, seria muito complicado dizer que estas memórias que nós estamos exteriorizando são memórias de uma única encarnação. Porque muitas vezes o indivíduo pode, num processo anímico, escrever e falar numa outra língua. Que ele nunca viu e nunca aprendeu nessa encarnação. E aí, como é que eu vou explicar essa possibilidade? A não ser através da memória mais profunda que ele está manifestando. Um indivíduo, 4, 5, 6, 7 anos de idade, toca piano que nem o melhor pianista seria capaz de tocar. Está cheio de histórias a respeito. Da onde vem esse conhecimento que essa criança está manifestando animicamente? Por outro lado, nós também temos que considerar
que nenhum fenômeno mediúnico é 100% livre de uma manifestação anímica. Nenhum. Todo fenômeno mediúnico, por mais inconsciente que seja, tem a participação do médium nesse processo. O médium filtra muitas vezes, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, a mensagem que está sendo encaminhada mediunicamente, seja lá de que maneira essa mensagem estiver sendo encaminhada. Ele participa do processo. A evolução moral do médium contribui para que isso ocorra. Embora ela não seja determinante para o fenômeno mediúnico, não é determinante, mas ela contribui para que o filtro aplicado seja um filtro, ou mesmo ela contribui para que a origem da mensagem seja uma origem mais qualificada, separando claramente o fenômeno da mensagem que está sendo colocada. Então, o fenômeno mediúnico, a manifestação mediúnica, tem essa finalidade. Nós já fazemos essa manifestação mediúnica independente de qualquer coisa. No nosso dia a dia ela já acontece. No momento que a gente tem uma lembrança, no momento que algo vem à tona que não pode ser explicado de maneira direta pela nossa memória mais recente. São fenômenos anímicos que estão ocorrendo, que ocorrem no nosso dia a dia e podem ocorrer de uma forma direcionada, num trabalho mediúnico, ou podem ocorrer durante o sono ou durante qualquer outro processo que dispare essa memória. Porque nada mais é, no caso da mediunidade, do processo mediúnico, de que uma trigger numa memória muito antiga, num conhecimento muito antigo, não recente, não da encarnação anterior, ou que esse espírito tem e manifesta. E aí ele pode se ver falando numa língua diferente, ele pode se ver falando de um assunto que ele nunca estudou nesta encarnação. Então, colocando nessa equação a variável da reencarnação, a pluralidade das existências, a gente consegue explicar todos os fenômenos anímicos que a gente tem notícia. Desde o menino que toca piano perfeitamente aos 7 anos de idade, né, a alguém que escreveu um livro que absolutamente não teve a influência de um outro espírito, e sim dele mesmo. Talvez fique um pouco difícil a gente conseguir descobrir o que é um e o que é outro. É muito comum que haja uma confusão nesse momento. Mas aí o que nós temos que fazer? Nós temos que prestar atenção na mensagem. Qual é a mensagem? E assim, identificando a qualidade da mensagem que é passada, que chega até nós, não vai fazer muita diferença se o fenômeno é anímico, 100% anímico ou não. Porque um fenômeno pode ser 100% anímico, mas um fenômeno mediúnico nunca é 100% mediúnico. Sempre vai haver a interferência do médium. Ok? Muito bem. A introdução que eu gostaria de fazer é essa. A gente então agora pode comentar a respeito. Pode falar, Oswaldo. Bom, boa noite aos amigos. E a respeito disso, a gente pode recapitular da seguinte forma. Não existe uma comunicação mediúnica 100% livre de animismo. Isso é ruim? Não necessariamente. Vamos entender o seguinte. Um espírito está se manifestando com uma linguagem inadequada. Não por ser uma linguagem de baixo nível, às vezes por ser uma linguagem de muito alto nível. E é lícito que, se o médium for um médium experiente, tiver essa consciência e tiver essa capacidade, ele adaptar essa mensagem que ele está recebendo para que as pessoas possam entender. Digamos que seja um espírito muito antigo, ele vai situar sua conversa de uma forma que uma pessoa dos dias de hoje pode não entender.
Então, o médium faz aquela devida, entre aspas, tradução. Né? Isso é um animismo? Tecnicamente, sim, mas não é um animismo indesejável, porque ele está colaborando para a melhoria dessa manifestação. Então, tá certo. Outra coisa, mas e quando isso é da cabeça do médium? Não é de uma vida passada do médium, e sim da cabeça dele hoje. Aí, ainda assim, tem que ter cuidado, porque a gente tem nossa memória consciente e também temos nosso inconsciente, certo? São coisas dessa vida mesmo que estão guardadas lá no interior do meu ser e que num transe mediúnico ela pode ser acessada, como pode ser acessada num transe hipnótico também. E isso já não seria de um espírito diferente daquele que está me animando hoje, nessa encarnação. Então, isso é possível à medida em que o médium seja experiente, estude, vivencie, pratique, e também que os outros membros dessa reunião mediúnica façam a mesma coisa, porque assim o nível de entendimento, de filtragem, passa a ser muito alto, e essa reunião mediúnica passe a ser produtiva. Então, a gente pode colocar, grosso modo, em 4 níveis aí. A consciência do médium, o subconsciente do médium, uma vida passada do médium, ou então de uma outra entidade espiritual que se acopla perispírito a perispírito no momento da comunicação mediúnica e essa possa ser efetivada. Então, para resumir aquilo que o Enio falou na abertura da nossa debate, da nossa discussão, fica colocado em termos mais simplificados assim: a comunicação mediúnica pode se dar nesses 4 níveis. É isso. Muito bom, verdade. Um fato interessante que a gente precisa separar é da questão da evolução moral. Quando a gente fala de evolução moral do médium, a gente não precisa criar e não deve criar uma relação direta com a potência mediúnica do médium. São coisas absolutamente diferentes. A potência mediúnica não é diretamente proporcional à evolução moral do médium. O médium, independente da sua evolução moral, ele produz o fenômeno mediúnico. A qualidade do fenômeno mediúnico que ele vai produzir do ponto de vista moral é que vai mudar. No momento em que ele vai estar manifestando espíritos que tenham também uma evolução moral melhor. Né? Então é bom a gente separar porque a gente fica tentando colocar a evolução moral como sendo um fator determinante para a potência mediúnica de alguém. E muitas vezes não é. Haja visto os casos que a gente tem aí de médiuns que no final acabam cometendo aí absurdos, demonstrando claramente que não são evoluídos moralmente, embora possam claramente ter um fenômeno mediúnico e ter uma potência mediúnica diferenciada. Só que na hora de usar esse recurso, eles não têm a evolução moral necessária para manter a disciplina e a correção para a execução da missão mediúnica. Né? Então é bom a gente separar essas duas coisas. O que mais? Ana? Eu tô aqui pensando, né? Quando você disse assim, a memória está na alma, eu poderia ler alma como espírito, tá certo? A memória nossa realmente está na alma, no espírito. Aí, vamos pensar assim, né? Se uma pessoa passa por um problema físico qualquer e a região do cérebro dela
fica comprometido, a região da memória do cérebro dela fica comprometido, se a memória está no espírito, e você colocou assim, ó, não está nem no perispírito e nem no corpo físico, está no espírito, né? Então, se ela sofre um problema físico e perde a região do cérebro responsável pela memória é comprometido, e se a memória está no espírito, ela não deveria perder a memória. Está errado o meu raciocínio? Tá, eu vou te dizer por quê. A gente ouve casos e vê casos constantemente de pessoas que tiveram parte do cérebro afetada e que, por conta daquela afetação naquela região do cérebro, perderam algumas funções, às vezes motoras ou mesmo cognitivas e tudo mais. Mas que, com o passar do tempo, o próprio cérebro busca caminhos alternativos para a execução da mesma função. Ora, se ela perdesse definitivamente a função por conta daquela área afetada, ela não poderia encontrar um outro jeito de executar a mesma função. O cérebro busca um contorno, um workaround, uma alternativa de trabalho para continuar manifestando a memória que pertence à alma. Então, a gente acaba usando o nosso cérebro físico como um veículo de manifestação e de captação de informações para memorização. Mas, no entanto, ele não vai. O fato de eu ter algum problema no meu cérebro físico não significa que isso vai repercutir diretamente no meu cérebro etérico. E que eu vá perder também aquela mesma condição. Porque numa próxima reencarnação, por exemplo, aquela informação não vai se perder. Então eu perco talvez uma condição de manifestação daquela memória integral, daquela memória etérica que eu tenho, porque o meu veículo físico não permite a manifestação. Aliás, já existe isso é fato, a ciência já comprovou que pouquíssimas pessoas conseguem usar mais do que 10% da sua capacidade cerebral. Isso nos torna com um déficit de 90%. Imagina só se nós pudermos. Quem pôde usar 13, 14, 15, 16% foram os gênios da humanidade aí. Imagina se a gente conseguisse usar 80, 90% da capacidade cerebral. Quer dizer, é ainda um órgão em evolução que vai nos proporcionar uma ferramenta ainda muito mais potente do que nós temos hoje. Ainda assim, já proporciona muito mais do que proporcionava alguns milhões de anos atrás, quando o cérebro começou a crescer, né? E melhorar a sua capacidade de manifestação do cérebro etérico. Então, eu acho que, eu acredito que nós não mesmo com um problema qualquer numa região do cérebro, talvez nós fiquemos impossibilitados de alguma manifestação durante essa encarnação, porque aquele nosso veículo que permite essa manifestação está danificado. Mas tão logo a gente se livre daquele corpo físico e volte para ou num desdobramento, ou no caso de um desencarne para o mundo espiritual, nós vamos ter a mesma impressão que o Chico teve. Quando me vejo fora do corpo, sinto que o meu cérebro é diferente daquele que tenho no corpo físico. Mas nessa encarnação eu fico sem memória. Nessa encarnação você fica sem condições de manifestar a sua memória. Sim. Não que você esteja sem a memória. Sim, então, mas o que eu estava querendo dizer era exatamente isso, né? Se teve algum problema nessa encarnação eu vou ficar sem a memória, mesmo tendo a memória espiritual. Sim, você vai ficar sem a condição de manifestar a sua memória espiritual. Sim. Mas ela continua existindo e armazenada. Há quem diga, Ana, e eu não sei se isso é verdade, mas há quem diga que aquela sensação de EQM, de quase morte, né,
que as pessoas costumam falar, exemplificar como um túnel de luz ou um afunilamento que ocorre e tal, seria um processo de upload das informações do cérebro físico para o cérebro etérico. Dizem. Eu ouvi falar, achei até interessante por conta da minha área, upload, download, falei, realmente, de repente o cara está desencarnando e aí resolve, existe um mecanismo que ele faz um upload das informações e daquele cérebro para um integral. Mas de qualquer maneira, eu acredito que seja isso. Um upload para o espírito? Um upload para o cérebro etérico. Para o cérebro etérico. Daquelas informações que ainda não estão sedimentadas, né? Porque existe um processo, é aquilo que eu estava falando lá do não sei que sei que não sei que sei, não sei que sei. Você passa por esse processo 24 horas, 7 dias por semana, a vida inteira, infinitamente. Você está sempre aprendendo coisa nova, sedimentando, dando espaço para outra coisa, esquecendo algumas em função de outras, porque são mais importantes e mais eminentes naquele momento, e depois você nem sabe que sabe, quando precisa aquela memória dispara. Então, e o upload seria do perispírito? Seria do perispírito para o espírito. Para o espírito. Para o espírito. Uhum. Eu acredito que funcione assim, dessa maneira, né? Que a gente faça esse processo constante de aprendizado até que a gente obtenha, sedimente a informação e essa informação vai sendo usada e vai sendo recuperada no momento mais apropriado. Explicando assim os fenômenos anímicos, né, que vão ocorrer no processo de recuperação dessas informações. Eu tenho um hábito que é muito, muito interessante. Quando eu quero lembrar alguma coisa e eu não consigo, sabe quando a gente se vê querendo lembrar um nome ou uma situação e você não consegue lembrar de jeito nenhum? Eu costumo fazer assim, eu disparo a pesquisa para o meu cérebro e esqueço. É como se eu tivesse, linguagem técnica aqui, fazendo um select. Eu disparo uma consulta, olha, acha para mim aí quando foi a primeira vez que eu usei um telefone. Dispara essa consulta no cérebro. Deixo quieto. E toca a vida. Vou fazendo as coisas e tal. Invariavelmente, num determinado momento, essa informação pula na minha frente. Como se fosse ontem. Lembro claramente quando foi a primeira vez que eu usei um telefone. Entende? Você dispara uma consulta e esquece. Essa consulta vai ser direcionada e a resposta vai aparecer no momento que for necessário. Quantas e quantas vezes? Isso acontece também ao dormir, você está muito preocupado com alguma coisa, trabalhando, tentando descobrir a solução de um determinado problema, não consegue, mas nesse processo você buscou informações de todos os lugares, juntou coisas de todos os lugares, especialmente com essa questão da internet, e pesquisou, mas não chegou a uma conclusão. Foi dormir 2 horas da manhã decepcionado. Caiu lá na cama, dormiu. Aí o cérebro começa a trabalhar, começa a organizar aquilo, começa a processar aquelas informações, colocar nos escaninhos corretos. No outro dia, geralmente, na primeira meia hora do dia, o problema está resolvido. Não porque alguém falou no seu ouvido a solução do problema, mas porque você mesmo foi capaz de reorganizar e de localizar a informação. Porque você tinha o conhecimento para isso, só que você não sabia. Isso, para mim, é muito comum. Uma vez eu resolvi um problema até de engenharia, que eu não entendo nada de engenharia, né? Numa construção que eu estava fazendo, e aí falei para o engenheiro, e ele falou, eu acho que essa é uma boa solução. Então, muito aí, engraçado. Olha o fenômeno anímico se manifestando. Vai saber quantas engenheiras esse fenômeno não está manifestando. Você sabe. Por favor, Oswaldo, pode falar. Liga o microfone aí. Eu? Aí sim. Então, você colocou muito bem aí, boa noite a todos, né? Você colocou muito bem aí essa questão da mente, né? Eu fico aqui, estou fazendo uma pergunta para mim,
mas eu sou neófito nessa questão aí. Essa força, essa intensidade da força da mente, do próprio médium, e essa realística, né, da interferência do espírito na comunicação, também essa força da mente do médium, porque eu fico imaginando aquele movimento da escrita, o movimento da sua mão, da sua escrita, porque você falou de línguas, né, que minha mente pode acessar o arquivo lá, das línguas e tal. Também essa movimentação na escrita tem a interferência anímica? Teria? Não sei se eu estou me expressando claramente a minha dúvida aí. Né? Porque uma coisa é a força da mente, do próprio médium, e outra coisa, a comunicação efetivamente do espírito. Né? Então, o espírito está me comunicando, está passando uma mensagem, pode ter a contaminação anímica aí. Né? Você está falando de psicografia? Isso. Tá, vamos deixar a Lúcia responder para você. Não vou responder. Não vou responder porque eu não sei. Eu vou só acrescentar mais uma dúvida no que o Jaime falou e que eu ia perguntar para o Oswaldo. Porque para mim não ficou muito claro, Oswaldo, quando você colocou aquelas 4 situações, né? Das quais a última situação seria o espírito, teria um outro espírito, seria a atuação de 2 espíritos e mais a minha força atuante? Isso eu não entendi bem. Não, Lúcia, a quarta situação é a mais comum, né? Que é quando um médium dá comunicação a um espírito que não é a nada que ele tenha sido, que esteja dentro dele, e sim um outro espírito, que é quando há o acoplamento dos 2 perispíritos, médium e o do espírito. Então, o espírito também tem perispírito. Nós, encarnados, também temos perispírito. Diferença de densidade. Mas eles se tocam. E aí, o médium passa da comunicação para um espírito que não tem nada a ver com o dele hoje e com algum dele do passado. Ficou claro assim ou enrolou? Ah, tá. Responde, inclusive, Mas isso é o princípio básico de uma comunicação mediúnica. Por isso que eu espírito. Por isso que eu disse que era o quarto caso, porque é o mais comum. A comunicação mediúnica não é de perispírito para perispírito? Sim. Eu tinha entendido, a maneira como você falou, que teria um outro perispírito aí. Não, mas eu posso, mas acontece que na minha mente está arquivado coisas que eu aprendi em vidas passadas. Sim. Eu posso manifestar isso, inclusive, não só a minha habilidade, mas a minha vivência passada. Isso seria um fator anímico. Isso seria um fator anímico. Eu estou colocando as minhas impressões numa comunicação que eu não deveria colocar. Teoricamente, eu não deveria colocar, porque eu estou pegando a comunicação com o espírito. Não necessariamente. É que eu te falei. Isso pode acontecer de forma consciente ou inconsciente. O médium pode jurar de pé junto que está manifestando uma outra consciência. E, na verdade, está manifestando a própria. Isso pode ocorrer. Isso ocorre com muito mais frequência do que a gente imagina. Sim. O que não descaracteriza o processo. É isso que precisa ficar claro. A menos que seja uma falcatrua. Aí é outra história. Mas quando isso é feito de boa vontade, sem nenhuma manipulação, é também válido. Que é uma forma, não deixa de ser, eu até chamaria isso de mediunidade, claro, porque é uma forma mediúnica. Manifestação mediúnica do próprio eu. Né? Ou a manifestação mediúnica de uma outra consciência com interferência minha. Quando o meu perispírito,
a intersecção dos dois perispíritos permitem essa comunicação e aí eu vou falar as mensagens que estou recebendo, mas no entanto continuo interferindo. Só por eu estar ali eu já estou interferindo. Já não é aquela mensagem 100% porque eu estou interferindo. Imagine você, Lúcio, um espírito que pinta, que gosta de fazer pintura. E ele quer se manifestar através de mim. Ele está perdido se ele for fazer isso comigo. Porque eu não consigo. O meu desenho é um risquinho assim, 2 perninhas, 2 bracinhos e uma cabeça. Eu não sei desenhar nada. Ele teria que fazer um esforço herculano para me fazer desenhar com alguma qualidade. Agora, se eu recebo esse tipo de manifestação num primeiro momento, no segundo, e vejo que o espírito quer pintar e ele deseja se manifestar assim, eu vou lá, faço um curso de pintura, de desenho, aprendo alguma técnica, deixo essa mão mais leve, deixo essa mão mais maleável, para que ele possa usar com mais tranquilidade, menos interferência minha, essa ferramenta. Porque ele vai puxar minha mão para lá e eu vou puxar para cá. Eu quero os 3 tracinhos e ele quer fazer o... Entendeu? Uhum. É aí que tá a diferença. Tem uma declaração do Chico Xavier quando ele começou a escrever poesias, né? Eu vi. E tinha uma certa dificuldade. Ele não é poeta, né? Não é poeta. Aí Emmanuel disse até achar as palavras. Que era um treino realmente, né? É isso aí. E eu fiquei surpresa de saber isso, porque para mim era uma coisa inata, assim, era uma coisa que vinha e fluía e a minha mão ia. A mão do Chico. Depende, né? Quando você fala em psicografia, existem N tipos de psicografia. N tipos. Isso que eu estou dando como exemplo é o caso de um médium que quer facilitar. Se o espírito quer se manifestar poeticamente, e eu nunca li uma poesia na vida, vai dar um trabalho danado, porque geralmente ele não vai ditar palavra por palavra, ele vai digitar, ele vai inspirar situações que eu vou precisar traduzir em poesia. Aí eu preciso ter algum tipo de conhecimento, senão vai ficar tosco. Aí o que o espírito fala? Não, esse aí não dá certo não, esse aí para poesia, esquece. Vamos procurar um melhorzinho, uma ferramenta um pouquinho melhor para poesia. Esse aqui é bom para pintar. Esse aqui toca um piano, que é uma beleza. Então vai naquele lá. A sensibilidade musical, a memória musical dele é muito melhor. Então vamos usar essa memória musical. Ele vai usar como quem usa a melhor ferramenta para o melhor trabalho. E cabe a nós, porque ser médium dá trabalho, né? Exige disciplina, exige treinamento. Cabe a nós o estudo, o aprimoramento, a facilitar para que as entidades espirituais consigam usar os nossos recursos mediúnicos de uma forma mais simples, mais fácil, mais fluida. Como fazer um curso de pintura se eu quiser manifestar um espírito que pinta. Né? Agora, o Jaime, você conseguiu... Isso foi claro para você, essa discussão? Quando o Oswaldo deu aquela resposta para você, me parece que ele respondeu a minha pergunta, que realmente pode ter uma mescla aí da força da mente e especificamente a comunicação de outro espírito, né? Então, ele falou, eu não vou conseguir reproduzir as palavras dele, mas eu me senti assim, satisfeito com a resposta dele. Não sei, quer dizer, a dimensão da sua indagação, né? Porque o Enio até comentou, mas é psicografia e tal, agora ele está acrescentando também que há N situações, né? N espécie de psicografia e tal. Enfim, mas porque na minha mente veio assim, pô, e a mão que vai, né? Então, é o perispírito do espírito que está agindo sobre... Então, é complexo, né? Eu considero muito complexo o entendimento. Mas o Oswaldo falou algumas palavras mais precisas, que eu não sei reproduzir aqui. Fala, Oswaldo. Então, até pegando uma carona no Jaime,
na Lúcia e na Ana. Isso de como pode ser feita a comunicação. Veja, a Ana falou de um médium com problemas cognitivos. A Lúcia falou sobre ser o mesmo espírito do médium na vida presente, na vida passada, ou um espírito que não tem nada a ver com a história do médium. E aí o Jaime também colocou essas coisas, uniu o que elas falaram numa pergunta. Então, o que a gente pode fazer? Existem, não só na psicofonia, mas também na psicografia, não é normal, não é natural, não é comum. Natural não é comum existir tanto a psicografia quanto a psicofonia automática. Fica tudo por conta do espírito. O espírito, ele movimenta a mão do psicógrafo, ou usa o aparelho da fala do médium psicofônico. Não é comum. O Chico Xavier falou, olha, só parece que uns 30 livros daqueles que eu psicografei, eu não sei se foi 30, é uma quantidade bem pequena, porque ele psicografou mais de 430 livros, uma coisa assim, mas só uma pequena percentual foi por psicografia automática. Eu dava meu braço para o espírito. Normalmente eu escutava o que o espírito falava e punha no papel. E no caso da psicofonia, o médium, a grande maioria das comunicações o médium escuta o que o outro espírito está falando e reproduz. Passa pelo filtro do cérebro dele e do aparelho de fala dele. Mas poderia ser automático. Aí a Ana falou problema de memória. Problema de memória não. Mas ele só não poderia dar uma comunicação automática de um espírito se ele tivesse problema de fala. Aí não tem como. Só se fosse o Espírito de Jesus para resolver esse problema, né? Mas é uma brincadeirinha e vamos deixar isso de lado. Ele não vai conseguir falar. Ele pode até ter a memória comprometida. Ele não tendo o aparelho de fala comprometido, ele vai dar uma comunicação, porque não é a memória dele que está em voga, em jogo, é a do espírito. Agora, a fala é dele, não pode ser do espírito. A fala. Aí, se ele tiver o aparelho de fala prejudicado, ele não vai conseguir mesmo. Agora, viu, Lúcia, isso ficou meio confuso. Mas então quer dizer que o Oswaldo, ele é médium, mas ele não está dando comunicação a nenhum outro espírito, ele está falando por ele mesmo. Não necessariamente, porque numa vida passada, eu posso ter sido João, que não tinha nada a ver com Oswaldo. E é o João que está falando. Isso. Não é o Oswaldo. O Oswaldo foi o João, mas não é mais. São duas coisas totalmente independentes. O João pode ter sido um físico, ou um biólogo, ou sei lá o quê, coisa que eu não sou. Então, o que acontece? Não dá para dizer que tem um animismo aí. Certo? São duas entidades diferentes. Não tem nada a ver. Eu emprestei meu corpo para um espírito chamado João, e hoje eu estou emprestando para um que é o Oswaldo. Então, tem diferenças aí, né? Nós temos o mesmo espírito em diferentes cenários. Em diferentes corpos, São cenários diferentes. E você se apresenta naquele cenário, você faz uso de um corpo físico diferente, você tem vivências diferentes, profissões diferentes, realidades diferentes, e você aure dessas experiências, desse trabalho, dessa reencarnação, conhecimentos que ficam armazenados na sua memória mais profunda e que eventualmente você vai estar manifestando. Mas eles são tão diferentes, eles são tão específicos, muito das vezes, que podem até parecer de outra pessoa. Não que seja de fato de outro espírito, é você mesmo, mas de uma memória que você não sabe que sabe. Porque está lá no seu subconsciente mais profundo. Com relação à manifestação das mediunidades, por exemplo, quando você fala de psicografia, por exemplo. A psicografia,
Pode ser o médium que está escrevendo. Ele escreve, ele ouve, né, através da sua faculdade mediúnica e escreve aquela mensagem. Na boa, ele mesmo escreve. Essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer, a psicografia, ela ocorre através do domínio. O médium, o espírito vai usar a mão do médium como nós usávamos um cesto logo no início do processo de comunicação mediúnica. E vai escrever. Quando o médium é preparado, como é o caso do Chico, por exemplo, em algumas situações, ele abria mão de estar 100% presente naquele processo, porque ele não podia escrever naquele idioma, por exemplo. Ele não tinha nenhuma vivência anterior que lhe permitisse facilitar o processo. Então, o que ele faz? O espírito estava falando em alemão, ele nunca estudou alemão ou foi alemão. O que ele faz? Fala, ó, o braço está aí, se vira, porque eu não vou conseguir escrever aqui o que você está falando. Assim é com a fala, que eu posso estar ouvindo e falando, ou eu posso estar emprestando todo o meu sistema fonético para que o espírito fale através de mim. Entendeu? Então isso vai variar muito. Deixa eu soltar o cachorro. Vai. Ela vai ficar chiando aqui. Isso vai variar de acordo. Isso pode ser consciente, pode ser inconsciente. O médium trabalha isso ou não. Vocês já viram o dicionário de sinônimos? O dicionário de sinônimo é maravilhoso. Muitas vezes a dificuldade do espírito ao se comunicar é que o médium nunca leu um dicionário de sinônimos. Então fica muito complicado dele conseguir escrever aquilo que ele está ouvindo, porque ele não consegue traduzir aquilo, colocar aquilo de uma forma mais correta. Então é fundamental que o médium esteja preparado. Continue estudando, se preparando e tenha consciência do trabalho que ele vai fazer para que ele possa, sempre que possível, facilitar o processo para a espiritualidade, através de um auto-preparo, de um auto-burilamento. Matheus, falou nada, tá quietinho, pode falar. Como o Jaime disse, eu sou neófito no assunto, né? E também estou muito impressionado com o assunto e acho muito tênue a linha do médium saber se é anímico ou se é por intuição, né? Se é intuitivo. E isso só mostra que a experiência, né? Que com o tempo de mediunidade, com o tempo de estudo, conforme sempre Kardec falava, né? Espírita, instruí-vos, né? Porque quanto mais você estuda, dali você vai saber filtrar o que é seu e o que é de intuitivo, né? Mas a grande chave aí que eu achei legal, que é independentemente se é de espírito, se é seu, é a mensagem do que está sendo passado, né? Se a mensagem tem fins bem construtivos, né? Essa linha tênue não gera muita importância para a gente. Tanto é que a gente viu aí que a mediunidade não está diretamente proporcional, o fenômeno, né, mediúnico não está, a intensidade não está diretamente proporcional à moralidade do ser, né? Mas, assim, foi muito interessante aprender sobre o assunto e que é um assunto tratado no Espiritismo, né? E que vocês, de uma forma bem simples e direta, deixou bem claro aqui para a gente. Eu aprendi muito com essas aulas aí com vocês aí. Parabéns para vocês. O Matheus, posso falar? Oi. Matheus, o Chico Xavier falava que nós tínhamos que ter um cuidado extremo com as comunicações. Então, eu acho que ele, melhor do que ninguém, sabia o que podia existir um animismo, uma mistificação, né? Então, ele frisava e frisou em muitos livros e muitas palestras isso, que nós tínhamos que ter uma
um critério muito apurado em relação às comunicações. Eu até penso nisso, porque você imagina um filho, não sei se esse exemplo vai ser muito chulo, sei lá, um marido querendo saber de uma esposa e a esposa passar a mensagem para o médium: olha, esse marido aí não é nada que ele está querendo, não, o cara está aqui só, entendeu? Então o médium tem que filtrar para não passar isso diretamente, tem que dar uma meia costurada para passar de outra forma, entendeu? Tem que ali colocar. Eu vou dar um exemplo. Antes de conhecer o Espiritismo, meu pai foi num centro espírita e pegou uma cartinha da minha avó, tá? Na hora que eu li a cartinha, eu falei: essa daqui não é minha avó nunca. Não foi ela que escreveu isso. Porque ela não teria intelecto, antes de eu entender do Espiritismo. Ela não teria intelecto, ela não teve intelecto para escrever com essas palavras, tá? Agora ela desencarnou, vai saber lá qual o intelecto que ela tem com a visão ampla, entendeu? Ou se aquelas palavras, indubitavelmente, que estava escrito na carta, era dela, ou se o médium colocou como a parte anímica dele, entendeu? Agora, para mim, hoje que eu entendo do Espiritismo, independente se é do médium ou não, foi a mensagem da carta, a mensagem que ela mandou foi uma mensagem interessante, mas a priori, quando eu vi que eu não entendia nada de Espiritismo, eu falei: não foi ela. E hoje eu entendo e creio piamente que foi ela. Se teve parte anímica do médium ou não, para mim, independente. O que importa é o que estava a mensagem ali, né? Mas é muito legal. É isso mesmo, a gente tem que ficar atento à mensagem. Não adianta, se você pega uma carta e começa a investigar para saber se aquilo é realmente da pessoa que você espera que seja, você perde o sentido. O importante é você ler a mensagem, extrair o espírito da letra da mensagem para ver se aquilo faz de fato algum sentido para você, se realmente fala alguma coisa para você, entendeu? Porque é o que você disse, uma vez desencarnada e retomada a memória integral, você pode estar falando com uma catedrática, né? Não dá para saber. Esse espírito pode estar sendo cuidado por outro. Então, quem escreveu a carta não foi nem ela, foi alguém que está cuidando dela para dar esse amparo a quem precisava receber a informação, e ele usa. Ou o médium que leu o dicionário de sinônimos resolveu colocar na linguagem mais apropriada, que ele achou melhor, que ele tem o hábito de escrever e de falar aquela mesma mensagem que foi colocada de uma maneira ou de outra. Por isso que a gente tem que focar na mensagem. Faz sentido? Tem algum sentido? É possível? Sim. Não. Essa mensagem tem uma conotação humana, construtiva, caridosa, reconfortante. Isso que nos importa. Isso que nos interessa. Mas eu tenho a impressão, não sei se eu estou certo ou não, que nesse caso do Mateus, talvez tenha havido um animismo bem significativo, né? Pode sim, pode ser. Pode ter ocorrido. O importante é isso, a gente saber que pode ocorrer e a gente está no controle dessa situação. Você ter a presença de espírito, de analisar as mensagens e descobrir se elas fazem sentido de alguma forma. Isso é que é importante. Se ela é anímica, se ela é mediúnica, se ela é um misto dos dois, tudo bem, mas e a mensagem qual é? Quando os fenômenos físicos começaram a ocorrer, lá na época de Kardec, em 1854, 53, 56, e esses fenômenos ocorriam, as pessoas olhavam os fenômenos
e analisavam os fenômenos por si só. Kardec foi o primeiro a olhar o fenômeno e retirar do fenômeno físico o espírito. Então é mais ou menos isso. Você tem um filho pequeno, esse filho está chorando. Você olha o fenômeno ou se pergunta qual a mensagem que ele está querendo te passar? Chorando, todo mundo está vendo que ele está chorando. Que a mesa está rodando, está rodando. Que a mesa está levantando, está vendo. Mas, de fato, qual é a mensagem que essa mesa está me passando? Qual é a mensagem que essa criança está querendo me passar quando chora desesperadamente? Está com fome? Está com dor? Quem já cuidou de criança pequena sabe como é maluco você ter que descobrir o que está se passando. Você não sabe. O fenômeno físico é esse. Chora que nem uma condenada. Aí você tem que descobrir o que pode estar acontecendo. Então, a gente tem que olhar e retirar o espírito da letra. E, fundamentalmente, não ficar criando qualquer tipo de dificuldade por conta do animismo. Ele é uma forma verdadeiramente real de comunicação e que deve ser considerada, sim, e que o médium pode começar o seu trabalho, sua vida mediúnica, sim, através do animismo, de manifestações anímicas, e que elas podem evoluir depois para manifestações de outros espíritos, e assim o médium vai galgando a sua experiência, a sua posição. Ela não deve ser cerceada como acontece em muitas casas espíritas. Não, isso é anímico. Não fala não se manifesta não, porque isso é anímico. E daí que é anímico? É anímico, mas não é menos importante ou menos relevante do que a outra mensagem. Tá cheio de mensagem que não é anímica e é uma droga. Não serve para nada. Então vamos nos atentar à mensagem. Ok? Bom, nosso tempo está acabando, já passamos de 1 hora aí. Eu espero que todos tenham tirado as suas dúvidas e aproveitado ao máximo aí o tema. Eu sei que é impossível esgotar um tema como esse, mas fica aí as primeiras impressões aí para a gente continuar os nossos estudos aí, sempre que possível nesse assunto, né? Tudo bem? Alguém quer finalizar, falar alguma coisa? Eu acho que a maneira como você colocou facilitou muito para a gente entender melhor o animismo, Enio. Acho que foi muito bom mesmo. Foi clarificador. Que bom, fico feliz. Obrigado. Fico feliz. Valeu. Gente, abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.